Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal sobre a homilética, ciência e arte da pregação bíblica. Você que tem nos acompanhado já observou que estamos apresentando didaticamente os tipos de sermões bíblicos. A homilética, ela nos fornece isso e, de acordo com a literatura, nós já estamos apresentando os tipos de sermões mais conhecidos como temático e agora neste vídeo o textual. Apresentaremos aqui de forma didática um exemplo de sermão textual. Então fique conosco e nos acompanhe em mais um vídeo, em mais uma aula sobre homilética. Sermão textual. O sermão textual possui características peculiares, diferente da forma de apresentação do sermão temático, do sermão biográfico ou do sermão de um ponto só, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Bem, de acordo com a literatura homilética, o sermão textual ele tem os seus princípios para que possamos segui-los e formulá-lo de forma correta. O primeiro princípio para a elaboração do sermão textual é que precisamos escolher um texto que você está fazendo aí a sua leitura, o seu devocional. De repente um texto chamou a atenção, saltou aos olhos ali das Sagradas Escrituras o texto, e você escolheu aquele texto para trazer uma mensagem. E você quer elaborar de forma textual. Então vejamos aí. Eu, propositalmente, vou apresentar o primeiro exemplo de sermão textual em João 3,16, que é um texto muito conhecido do público cristão. Bem, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De acordo com a literatura homilética, precisamos, a partir do nosso texto escolhido, estudado, encontrar o assunto ou a ideia central do texto. E a ideia central desse texto é justamente o plano divino, ou o plano da salvação divina. Então esse plano de salvação, veja, Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho para que as pessoas fossem salvas através da crença no seu Filho unigênito. Então, o plano da salvação divina. E a partir dessa ideia central, depois que descobrimos a ideia central, nós montamos o nosso tema. Este é o tema que eu montei. O plano divino para salvar o homem. Então, eu já sei a ideia central. O plano da salvação divina e o meu tema, o plano divino para salvar o homem. Já que eu tenho essas informações, como agora eu vou montar, elaborar o esboço de sermão textual. Vejamos então a seguir como podemos montar o sermão textual de acordo com esse texto escolhido de João 3,16. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este pequeno texto traz uma revelação estupenda, o plano divino para salvar o homem. E nós utilizaremos como tema desta mensagem, o plano divino para salvar o homem. Observe em primeiro lugar que o plano divino para salvar o homem tem como base o amor de Deus. Se não, vejamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em segundo lugar, observe, o plano divino para salvar o homem tem como meio a dádiva de Deus. A melhor dádiva, a maior dádiva, que é o seu próprio Filho. Por isso está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Terceira observação é que o plano divino para salvar o homem tem como exigência a fé no Filho de Deus. Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. A exigência desse plano divino para salvar o homem é a fé no Filho de Deus. Quarta observação é que o plano divino para salvar o homem tem como objetivo o maior livramento de Deus, para que não pereça, não seja condenado, não sofra a morte eterna. Então, o plano divino para salvar o homem tem como objetivo o maior livramento de Deus. E a quinta observação: o plano divino para salvar o homem tem como resultado a maior graça de Deus. Mas, de acordo com o texto, mas tenha a vida eterna. A maior graça de Deus é justamente a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de acordo com esse texto, nós encontramos aí o plano divino para salvar o homem, que tem como base o amor de Deus, como meio a dádiva de Deus, como exigência a fé no Filho de Deus, como objetivo o maior livramento de Deus e como resultado a maior graça de Deus. Agora preste atenção na explicação do sermão, desse sermão textual, o esboço do sermão textual extraído aí, ou elaborado, de acordo com João 3,16. Observe que no sermão textual as divisões principais derivam do próprio texto, como podemos observar neste exemplo aí acima. É interessante que nós não colocamos aí subpontos. Observe que o primeiro ponto tem como base o amor de Deus, não tem subpontos, mas você pode utilizar, porque o subponto, ele prova o seu ponto, ele é a prova da sua tese. Ou ele ancora, ele é um argumento que favorece aí o seu ponto principal no mesmo contexto, não pode sair do contexto. Então, se você tem aí o plano divino para salvar o homem, tem como base o amor de Deus, você pode utilizar um subtópico. Por exemplo, Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você pode utilizar como prova de tese, como argumento, enfim. Então, nós estamos apresentando apenas os tópicos de dentro do texto, os pontos principais. E você consegue elaborar de forma sequencial, de forma lógica, o sermão textual, pelo menos nesse texto de João 3,16. Este texto de João tem uma sequência lógica, além de tudo o que precisamos para o esboço, para a elaboração do esboço de sermão textual. Sendo assim, observe que o primeiro tópico, o amor de Deus, é a base para Deus dar o seu Filho, que de forma lógica e sequencial é o segundo tópico. Da mesma forma, o terceiro tópico, para que todo aquele que nele crê, é a base para não perecer, que de forma lógica e sequencial é o quarto tópico. E o texto pode ser concluído com o quinto tópico, afirmando que o resultado do plano de Deus para salvar o homem é a vida eterna. Observe que ele vai numa sequência lógica, a um ápice, a uma conclusão, de forma sequencial. Portanto, nós concluímos aí com essa explicação sobre o sermão textual de João 3,16. Que Deus abençoe a todos. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Se você acha essas informações, os estudos da homilética, o qual nós estamos apresentando aí nos vídeos, as aulas, didaticamente, bem, se você acha que elas são importantes para outras pessoas, então compartilha. Passa adiante, né? Os vizinhos, amigos, companheiros aí de estudos, né? Pessoas que trabalham com a palavra de Deus, enfim. Então, ative aí as notificações para que no próximo vídeo você possa ter um alerta para acompanhar-nos
E eu fico muito grato. Peço a Deus que abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.